Então vamos a ler a palavra do Senhor em Zaqueu, capítulo número... em Lucas, capítulo 10. Vamos a falar sobre a vida de Zaqueu. Quem era esse Zaqueu? Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio a salvar o perdido. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, aqui é uma passagem tremenda que podemos aprender muita coisa para nossas vidas. Sabe, o ser humano, ele pode ter muitas coisas em sua vida, como Zaqueu. Zaqueu era um homem riquíssimo. Às vezes a gente tem ideia que Deus é apenas para aquele que é pobre, para aquele que é miserável, para aquele que está precisando de ser curado, para aquele que precisa de algum trabalho, não? A gente imagina isso. Mas, nesta passagem, nós vemos que Zaqueu tinha tudo. Era um homem rico, uma vida abastada. Mas isso não significa que o ser humano tem tudo. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riqueza, mesmo tendo tudo, casa, carro, o ser humano sempre falta alguma coisa. E este era o caso de Zaqueu. Ele tinha bens materiais, ele tinha riqueza, mas nós vemos que, como homem rico, morava nessa cidade, na cidade de Jericó. Jericó, naquela época, era uma cidade famosa, era uma cidade riquíssima. Aquela cidade, naquela época, tinha vários profetas, não? Vários profetas. Alguns historiadores dizem que tinha mais de 20.000 profetas naquela cidade. Imagina. Mas sem Cristo, sem uma experiência real com Deus. Hoje em dia a gente está vendo quanta gente foi lá para Roma, para ir atrás do Leãozinho 3 ou 14, não é? Tanta gente. Falaram de tudo menos de Cristo Jesus, não? Ou seja, quem vai preencher o vazio do homem, quem vai preencher aquilo que falta no ser humano, se tem riqueza, tem bens materiais, o homem vai caminhar por este mundo, às vezes vagando, até encontrar um dia a Jesus. É isso que aconteceu, não? Com Zaqueu. Então nós encontramos aqui essa necessidade deste homem que estava buscando. Nós vemos, eu mesmo tenho experimentado muita gente, às vezes que tenho conhecido gente que tem às vezes dinheiro, emprego, tem família, tem tudo, mas sempre falta alguma coisa. Sabe, há anos atrás,
Eu trabalhava em uma cidade aqui perto, em Santa Bárbara do Oeste. Aí tinha um colega que trabalhava comigo, trabalhávamos juntos, não, naquele hospital, e quando ele dormia, não, ele parece que acordava assustado. Falei, meu Deus, que isso, não? Só que depois eu soube que ele era espírita. Ou seja, espíritos imundos atormentavam aquele coitado. Tá? Também tinha uma família, tinha filhos. No fim, ele se candidatou para a prefeitura da cidade e ele ganhou a prefeitura da cidade. Mas, apesar de ser prefeito, de ter uma profissão boa, ter uma família, não tinha Jesus. Então, o que aconteceu? Um dos filhos, inclusive, postulou uma universidade, ele prestou o vestibular, passou para a medicina, e eles estavam comemorando. E o pai, de presente, ele deu um carro para o filho. Lógico, a gente gosta dos filhos, não? Então, deu um carro para o filho. Só que como não tem Jesus, eles querem provar as coisas deste mundo. Ele foi para esses famosos bailinhos, que hoje também o povo vai, não? Que não conhece a Jesus. Talvez, não sei, para divertir-se, dizem eles, não? Quando estava voltando, seguramente, encheu sua cabeça de cervejas, não sei o quê, com um carro novinho, ele bateu um poste, não? Um poste de concreto, ele amassou completamente a cara, junto com o irmão. Imagina a situação daquele pai. Ele deu um carro de presente, tem tudo, era prefeito, tudo, mas aquele rosto completamente amassado. E esse dia eu estava de plantão no pronto-socorro, me deu dor completa, não dava para fazer mais nada. Lógico, depois eles morreram, não? Apesar do cirurgião tentar alguma coisa, não deu para fazer mais nada. Então, o ser humano, ele busca quê? Busca alegria, busca satisfação, busca paz, não? Busca satisfazer suas necessidades, apesar de ter tudo. Esse é o caso de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, ele cobrava, não como hoje em dia, digamos, cobra o imposto de renda que a gente declara, mas é uma porcentagem, não? Que a gente paga de imposto de renda. Mas esse cobrador de imposto, naquela época, ele cobrava aquilo que ele queria. Estava ao serviço de Roma, que dominava naquela época, e o que aconteceu? Zaqueu, como era cobrador de impostos, e ainda disse que era o chefe do cobrador de impostos. Tinha outros sobre o comando dele. Então eles combinavam passar pelas casas para cobrar o imposto e exploravam, não? Então eles davam imposto, mas também eles se aproveitavam disso e eles ficavam ricos. Eram gente rica. E Zaqueu era um desses homens. Mas, como falei, o fato de ter dinheiro, de ter riqueza, de ter tudo isso, para Zaqueu, não dava, vamos a dizer, aquilo que a gente diz, não? A alegria verdadeira, a paz verdadeira que o homem pode alcançar quando tem Cristo Jesus. Então, em João capítulo 15, versículo 5, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o ser humano vem a este mundo, às vezes com olhos, pés, músculos, tudo, cabeça, está caminhando para este mundo, mas precisa espiritualmente de Jesus. Sem Jesus, o ser humano não é nada. Então, nós encontramos momentos de necessidade em nossas vidas, às vezes, apesar de ter tudo. Aqui não vou falar daquele que já precisa de tudo. Às vezes tem gente que está
pedindo esmola na rua, pedindo um dinheirinho para, pelo amor de Deus, gente mais nova, não? Que eu, que podia ganhar seu dinheiro numa boa. Não, fica pedindo esmola lá, gastando nos vícios, fumando, destruindo sua vida, sendo que podia ter saúde, alegria, paz. Mas nunca vai acontecer isso enquanto não tiver encontro com Jesus. Enquanto não tiver um encontro real com Jesus Cristo, sempre o ser humano vai buscar alguma escapatória para encontrar ou satisfazer suas necessidades, às vezes físicas e até espirituais. Então, Zaqueu era esse homem, não? Mas esta necessidade não é só de Zaqueu, nós também precisamos. Às vezes nós estamos em uma escuridão, precisamos de luz. Ele é a luz. Nós precisamos, às vezes, de vida, não? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós podemos desfrutar do Senhor se nós conhecemos e damos nosso lugar a Ele. Então, de que mais o homem precisa? Às vezes o homem precisa de conhecimento, né? Ele que dá. Nós precisamos, às vezes, de sabedoria. Ele nos dá. Nós precisamos, às vezes, de gozo, de alegria. Em minha vida já experimentei de muitas alegrias, muitas, não? Alegrias físicas. Às vezes, sempre lembro, não? O dia em que eu me graduei, em minha profissão, foi no Palácio de Convenções do Anhembi, aquela multidão enorme. A gente entrou naquele paraninfo, uma beleza, lindo, emocionante. A gente ficava alegre, não? Feliz, porque concluiu uma fase de nossa vida. Enfim, acontecem várias coisas em nossa vida que a gente fica feliz. Mas, eu digo para vocês, o dia mais alegre da minha vida foi quando eu recebi o Espírito Santo. Já tinha experimentado muitas alegrias em minha vida, mas essa vez era jovem ainda, me havia convertido em Jesus. Mas quando a gente estava orando de joelhos, já estava para me levantar, dizendo assim: ai, meu joelho está doendo, vou levantar. E aí a pastora que estava orando, aí perto de mim, falou assim: clama a Jesus, Ele vai te batizar agora. Continuei clamando, recebo o Espírito Santo, mas aquela alegria, aquela paz, aquela sensação que nunca mais você vai esquecer. Uma coisa lindíssima. Então, irmãos, o Espírito Santo é que nos dá verdadeira alegria, verdadeiro gozo. Também teve uma vez que a gente foi a uma conferência em São Paulo e, lógico, como humanos, às vezes a gente não compreende tudo, não? E a gente sabia, não? Quem cai, não? É do diabo, diziam assim, não? Mas aí eu vi, não? E havia em algumas igrejas. E quando eu fui, estava com aquele pensamento em minha cabeça: não, eu não vou cair. Eu sou crente, eu sou de Jesus, não vou cair, não. Quando aquele pastor, ele caminhava, falava da palavra de Deus, andando daqui para lá, tal, nem tocava nada, empurrava nada. Ele falava só assim: receba o Espírito Santo. A pessoa caía. Caía. Aí eu fui lá determinado: eu vou lá, mas não vou cair. Sabe, eu fui lá, sabe que nem me tocou. Recebe o Espírito Santo. Falou assim, pronto. Eu caí. Aí eu experimentei que, às vezes, o ser humano ele pode criar teorias, doutrinas, dizendo que não cai, mas o Espírito Santo
você pode às vezes cair, certamente. E aquele dia voltei chorando de alegria, desde São Paulo até aqui em casa, não? Porque a alegria é enorme, uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus é que nos dá alegria. É isso que estava, sabe, procurando Zaqueu. Eu acho que quem tem dinheiro, quem tem tudo, pode comprar às vezes alguma coisa, as necessidades físicas que ele tem, mas não tem alegria verdadeira. E Zaqueu era esse homem, não? Cobrador de impostos, chefe dos publicanos. Ele ordenava tudo, arrancava dinheiro do povo quanto ele queria, era rico. Podíamos dizer, não lhe faltava nada, mas lhe faltava Jesus, aquela experiência com o Senhor. Então Zaqueu estava insatisfeito, e nós podemos ver que este homem também tinha alguns impedimentos. Seguramente ele ouviu de que Jesus ia passar por Jericó, uma das últimas oportunidades, diria assim, antes da crucificação, que ia para Jerusalém. Em Jericó, ele morava lá, mas era um cobrador de impostos baixinho, baixa estatura. Ou seja, a fama de Jesus era tanto, ou seja, a multidão enorme querendo ver Jesus. Lógico, quando ele foi na rua para ver Jesus, imagina, com estatura baixa, não dava para ver Jesus. Era um dos impedimentos, não? Então, o impedimento era a baixa estatura. Outra coisa, as pessoas também conheciam ele, como era cobrador de impostos, não? Olha lá esse cara, esse Zaqueu aqui no nosso meio. Que coisa! Não falando bem, falando mal de Zaqueu. Por que ele vem aqui? Não? Jesus é um profeta maravilhoso, tal. Ele vem aqui agora, as pessoas falando, comentando. Então, outro obstáculo que Zaqueu estava enfrentando. Zaqueu, então, enfim, apesar de ser baixinho, apesar das pessoas falarem mal, tudo, ele ficou determinado a buscar Jesus. Tá? Em nossa vida, irmãos, para experimentar bênçãos, coisas tremendas em nossa vida, temos que ser determinados. Eu quero Jesus. Eu quero o batismo com o Espírito Santo. Se você buscar, certamente esse Deus maravilhoso que nos ama, Ele vai abençoar-nos. E Zaqueu, apesar de ser baixinho, ele diz a palavra que ele correu a uma árvore. E ele calculou por onde ia passar Jesus. Ele subiu àquela árvore. Subiu naquela árvore e quando Jesus estava passando debaixo daquela árvore, no meio daquela multidão, o que será que pensou Zaqueu? Mas o Senhor olhou para cima, olhou aquela árvore e falou assim: Zaqueu. Será que Jesus já sabia o nome dele? Já conhecia? Certamente que não, mas Ele é Deus que conhece nosso nome, Ele conhece você. Num determinado momento Ele vai falar: você, meu filho, vem. Zaqueu estava lá em cima. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém posar em tua casa. Que lindo. Lógico, o que aconteceu? Zaqueu desceu com alegria, não? Alegria, feliz, desceu daquela árvore, apesar das críticas, apesar de seu tamanho pequeno, nada atrapalhou, nem seu passado de que era um cobrador de impostos maus, mas lá estava pronto este homem para testificar daquilo que Jesus faz na vida de qualquer ser humano. Ou seja, o Senhor, Ele transforma a nossa vida de uma forma tal que a gente não imagina. Pode ser pobre, pode ser rico,
O importante é que você, por fé, clame, não? Agora, a palavra diz, não, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você acredita, se você confia no Senhor e tem fé, certamente você vai ver milagres tremendos acontecendo em tua vida. E Zaqueu, quando teve esta experiência tremenda, não? Zaqueu, olha, que morava em Jericó, olha o significado de Zaqueu. Sabe o que significa Zaqueu? Até escolheram de um nome bom para o pai de Zaqueu, não? Significa Zaqueu puro, homem inocente, homem justo. Esse era o nome de Zaqueu. Puro, inocente, justo. Mas os atos dele, tudo era ao contrário. Era um explorador, era uma pessoa má, que se enriquecia enganando as pessoas ou explorando as pessoas, completamente diferente. Não? No hebraico, Zaqueu significa sacar. Mas, quando este chefe dos publicanos, que ganhava muito dinheiro, que tinha riqueza, que vivia ganhando desonestamente, era infeliz. Então, irmãos, é isso que faz a diferença na vida do ser humano. Podemos ganhar, podemos ter trabalho, podemos ter até família, tudo, mas se você não tem Jesus em sua vida, você não tem nada. Então, nós viemos a este mundo para que Cristo faça parte de nossa vida, para que vivamos para o Senhor. E Zaqueu, justamente, que o Senhor disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Então, Zaqueu, que estava procurando paz, uma coisa diferente, apesar do dinheiro que ele tinha, apesar de ser rico, ele disse: é isso que eu quero. Eu quero é Jesus. Então, ele desceu alegre, desceu maravilhado, não? E Zaqueu, quando desce da árvore, desce ao lado de Jesus e diz: Senhor, metade do meu dinheiro dou para os pobres. E se alguém eu estou devendo, eu vou devolver quadruplicado. É isso a conversão. Quando a gente se converte a Jesus, nossa atitude muda completamente. Não é a mesma. Você é uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas que a gente fazia, os costumes que a gente tinha, ficam para trás. Aqui começa uma vida nova. É isso que aconteceu com Zaqueu. Então, Zaqueu humilhou-se publicamente, não se envergonhou. As pessoas falando: olha, aquele cobrador de impostos, mas ele não se importou. Não? Eu vou devolver aquilo que eu devo. Confessou sua culpa, as injustiças que ele fazia. Então, o Senhor deu salvação para Zaqueu. E é interessante que Zaqueu era um descendente de Abraão. Não? O próprio Senhor falou: este é filho de Abraão. Imagina, sendo filho de Abraão, era um justo, um cobrador de impostos, que explorava as pessoas, mas desde que o Senhor falou: Zaqueu, desce depressa, me convém pousar em tua casa, ele aceitou Jesus, a vida dele mudou completamente. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer com que Cristo entre em nossa casa, em nosso lar. Não? Quando Cristo entra em nossa casa, em nossa família, em nosso lar, você vai encontrar paz, vai encontrar alegria, vai encontrar salvação, vai encontrar vida eterna. Tudo aquilo que o ser humano busca. Então, nós estávamos vendo os dias que as pessoas, os religiosos, não falaram de vida eterna, não falaram de Jesus,
nada disso. Hã? Mas Cristo veio a dar-nos vida e vida em abundância. E o mais lindo é que quando você convida Jesus, Ele entra em tua casa, em teu lar. É isso que faz a diferença. E Zaqueu experimentou isso. Conheceu ao Senhor de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda, apesar de aparentemente não ter necessidade de coisa nenhuma. Mas sempre falta Jesus na vida do ser humano. Então, irmãos, abra sua mente e seu coração para dar lugar ao Senhor Jesus Cristo. E isso vai fazer a diferença. E você vai olhar para trás, quanto tempo perdi em não conhecer Jesus. Ah? Então você vai ver depois, não, os frutos daquela conversão, os frutos daquilo que o Senhor vai fazer em tua vida, dando alegria, dando paz, dando gozo no Espírito Santo. Ele vai abençoar seus filhos, vai abençoar sua família. Não? É muito lindo. Não? Que lindo é ver sua família sendo abençoada. Ai, mas o que faz teu filho? Eu falava para meus colegas em meu trabalho, não? Ah, um dos meus filhos toca guitarra. Toca guitarra? Onde? Na igreja. Igreja? Falavam assim. Não? Às vezes alguém me pergunta, e quantos filhos você tem? Tenho 3. Não? Um dos meus filhos toca guitarra. Onde? É uma igreja lá em Vinhedo. Né? Ah, é? Mas o que ele faz? Pastoreia uma igreja. Pastoreia uma igreja? Ele também é médico, é psiquiatra também. Oh, ele fica pensativo, não? Mas é Deus que faz. Deus que faz a mudança tremenda. Você vê como mudou o coração daquele homem. Não? Como mudou o coração da esposa desse homem. Tremendo. Agora, o fruto disso, e também vem os netinhos, que beleza, já estão começando a adorar o Senhor de uma forma maravilhosa. Ah, estou tocando piano, estou fazendo isso, aquilo. É Deus que faz. É uma alegria. Não? Então, irmãos, Deus é maravilhoso, é tremendo, mas deixe que Cristo entre em teu lar. É isso que faz a diferença. Sem Cristo, vamos ser vazios, assim como era Zaqueu. Mas desde que teve encontro com o Senhor, a vida dele foi diferente, uma vida maravilhosa. Ele seguramente falou, não? Quanto tempo perdi sem Jesus. Agora estou feliz. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos a orar ao Senhor, para que Cristo reine em sua vida, em sua família, em seu lar. Amém? Se alguém precisar de oração, pode vir aqui na frente. Vamos a orar ao Senhor por você. Deus maravilhoso e eterno, te adoro, Pai querido, por tudo. Engrandecemos teu nome, Senhor. Queremos que derrames de tua rica graça em nossas vidas. Abre nossa mente, nosso coração para servir-te como tu queres, Deus querido. Meu Pai, enche-nos com teu Espírito Santo para saber mais e mais de ti. Não queremos ser, Deus eterno, apenas mais uma criatura nesta face da terra. Queremos ser, Senhor amado, um povo que tem fome e sede de ti. Porque tu tens a vida, tu tens, Senhor amado, gozo, alegria, paz, tudo de melhor, Senhor, que tu criaste para o homem. Te adoramos, Deus poderoso e eterno. Queremos engrandecer teu nome, Senhor, por tudo aquilo que tens feito em nossas vidas, pelas bênçãos derramadas, Senhor, sobre teus filhos. Te adoramos, Deus maravilhoso, eterno, e queremos, Senhor, que tu abençoes, Senhor amado, teus filhos. Abre a mente e o coração, tira todo impedimento, tudo aquilo que não compensa. Saia em nome de Cristo, nosso Senhor, e que tu, Deus amado, derrames a unção de alto para servir-te, para adorar-te. Peço tuas bênçãos, Deus querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Quem precisa de oração pode vir aqui na frente enquanto estamos adorando ao Senhor.